Irmãos, vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 7, concluindo o Sermão do Monte, versículos 28 e 29. Apesar do discurso em si, do sermão em si, já ter finalizado, o relato do escritor sagrado de Mateus ainda continua e conclui-se com estes dois versículos, onde ele vai, de maneira inspirada, mostrar qual foi o impacto, qual foi o resultado, qual foi a reação que a multidão que ouvira aquele sermão teve em relação ao discurso de Cristo, ao sermão de Jesus Cristo. Que impacto as palavras de Jesus, o sermão de Jesus, causou aquela grande multidão, apesar dele, na maior parte do tempo, se dirigir diretamente aos seus discípulos, mas todo o sermão foi ouvido por aquela multidão e Jesus pretendia, de fato, alcançá-los indiretamente, e o resultado disso aqui, imediatamente, é aqui apresentado. E esta reação, este impacto, traz alguns ensinamentos importantes para nós a respeito do Evangelho, a respeito da Escritura, a respeito da Bíblia como palavra de Deus, como palavra de Cristo. E que tipo de reação, de impacto a palavra causa em nós e que devemos, de alguma forma, levar em consideração, analisar a respeito da verdadeira postura e verdadeira reação produtiva, reação para com a palavra do Senhor. Então o texto nos diz assim, Mateus 7, versículos 28 e 29. Vamos ler juntos o texto, estes dois versículos. Mateus capítulo 7, 28 e 29. Leiamos. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. E o Senhor aplica a sua palavra nos nossos corações. Amém. Meus irmãos, que reação, que impacto primeiro a palavra causou naquela multidão, nas multidões, como Mateus coloca, e a reação que tiveram. A primeira coisa importante que o texto mostra para nós, de impacto provocado pela pregação de Cristo, é que aquela multidão não teve outra conclusão a não ser a de que estavam de fato diante de um mestre, de alguém que tinha autoridade e total conhecimento para ensinar e interpretar a lei de Deus. Alguém que falava com autoridade da parte de Deus, que ensinava as coisas de Deus, mas de uma maneira muito singular. Então, aquela multidão, ao ouvir a pregação de Cristo, ao ouvir as palavras de Cristo, não teve como concluir contrário a não ser dizer: este homem é um mestre. De fato, ele é alguém que ensina com maestria. Mas o impacto disso mostra que eles reconheceram Jesus Cristo como mestre, mas um mestre muito singular. Diferente de tudo que eles já tinham visto a respeito de homens ensinando a palavra de Deus, homens ensinando a lei. Eles tinham naqueles dias grandes referências e autoridades que ensinavam a lei, como o grupo dos escribas, dos fariseus, grupos como os saduceus, grupos que se destacavam na maneira como tratavam a lei e como a interpretavam. Principalmente os escribas, que eram especialistas na interpretação da lei e que sempre estavam consultando e citando as grandes correntes, as grandes escolas, as grandes autoridades rabínicas, que eram consideradas para a interpretação da lei. Mas Jesus Cristo era diferente. Ao terminar o seu sermão, e nós vimos aqui ponto a ponto, palavra por palavra, todos os ensinamentos, todas as instruções, toda a abordagem de Cristo a respeito do que é o reino, da natureza do reino, dos filhos do reino, do que é realmente pertencer ao reino de Cristo,
de qual é a natureza da fé, qual é a consequência e a implicação da fé, quais são as características de uma vida realmente transformada pelo Senhor e pautada na palavra de Deus, na vontade de Deus. Então Jesus Cristo trouxe com muita maestria os ensinamentos a respeito do reino de Deus, das coisas de Deus. Mas o que faz dele uma autoridade, um mestre especial, é exatamente o fato de que aquelas pessoas, ainda que não conhecessem especificamente, sabiam e poderiam perceber que Jesus era um homem humilde, que Jesus não fazia parte daquele grupo elitizado, da elite de Israel. Jesus não era fariseu, era notório, todos sabiam que Jesus não era um fariseu, Jesus não era de origem nobre, Jesus era um homem simples, e algumas vezes as pessoas faziam questão de lembrar a sua origem, de falar, de anunciar, de compartilhar, de dizer assim: olha, ele é de Nazaré, ele é lá da Galileia, vem de lá da Galileia, uma região sem muita expressão, um lugar simples, que não tem tradição de profetas, de homens importantes, de destaque na sociedade judaica. Jesus era conhecido por ser filho de pessoas humildes, era carpinteiro, um homem de atividade profissional simples, um artesão. Jesus Cristo notoriamente não havia estudado nas grandes escolas rabínicas, não tinha estudado aos pés de Gamaliel, como Paulo e tantos outros. Então eles sabiam da simplicidade de Jesus Cristo, da origem simples de Jesus Cristo, e o fato de que ele não havia estudado nas escolas rabínicas que o destacavam, mas ele falava como um mestre singular, como alguém que tinha realmente autoridade e poder e uma singularidade na maneira de ensinar. Isso foi impactante para eles. Ouvir Jesus Cristo, a maneira como Jesus abordava os temas da lei de Deus, das coisas de Deus, falava a respeito de mistérios de Deus revelados, de verdades a respeito de Deus, de uma maneira que ninguém jamais havia falado. A maneira como Jesus ensinava, como ele falava, as coisas que ele falava, as revelações que ele trouxe, a visão que ele deu a respeito de Deus, das coisas de Deus, a confrontação na sua maneira de falar, a segurança, a profundidade de seu conhecimento, a abrangência do conteúdo abordado por ele, o colocava em uma posição extraordinária. Aquelas pessoas concluíram com toda tranquilidade: este homem é um mestre singular. É alguém que ensina a palavra de Deus de uma maneira que nunca se viu ou ouviu falar nos nossos dias. Então, esta é uma conclusão lógica dos ouvintes de Cristo. Ele é um mestre. Agora, da onde vem sua autoridade? Da onde vem seu ensino? Isso era intrigante para a maioria daquelas pessoas que não tinha crido em Jesus, que eram ainda incrédulos, que não tinham ainda sido transformados pela palavra do Senhor, que não o conhecia como Messias, que não tinham a iluminação do Espírito Santo para compreender quem era Jesus. Então eles estão diante de um homem excepcional, de um conhecimento singular, e isso foi extremamente impactante para eles. Ouvir este homem simples, de origem simples, de formação simples, mas falar de uma grandeza divina, extra-humano, porque nunca tinham ouvido um homem falar com tanta precisão e conhecimento a respeito das coisas de Deus, como eles ouviram Jesus Cristo falar. Então, isso intrigava, impactou o coração daquelas pessoas, ao ouvirem Jesus Cristo e ver que ele falava como um mestre singular, único. É tanto que o texto mostra que eles começaram a comparar Jesus com a referência que eles tinham de autoridade de ensino naqueles dias. Os mestres que eles conheciam, os escribas, os fariseus, as autoridades religiosas de Israel que ensinavam a lei, eles automaticamente compararam Jesus, seu conteúdo, seu conhecimento, sua fala, e disseram: este homem se destaca. Mas de onde vem essa autoridade?
Da onde vem este poder? Da onde vem este conhecimento? Isso foi intrigante para eles. Foi extremamente impactante ao coração daqueles homens. Mas uma coisa eles não poderiam negar: estavam diante de um mestre singular. Uma outra coisa importante que o texto mostra para nós é que eles perceberam que Jesus, além de ser um mestre, exímio intérprete da lei, um conhecedor profundo das coisas de Deus, ele falava com uma autoridade inerente. É intrigante isso, porque quando diz que eles compararam Jesus com os escribas, e diz que ele ensinava como quem tem autoridade, está dizendo exatamente que a maneira como Cristo falava e se referia às coisas de Deus, ele não invocava uma autoridade humana, nem uma autoridade de interpretação humana. O que era comum dos escribas era fazer o seguinte: quando eles iam interpretar a lei, geralmente eles invocavam as correntes de interpretação, os pensadores, os grandes mestres, né? os rabinos, aqueles que haviam criado escolas de interpretação da lei, né? Então geralmente eles, como diz o mestre, o rabino tal, este aspecto da lei significa isso, a lei ensina isso. Eles sempre estavam invocando autoridades humanas, seus mestres, seus doutores, para ratificar, para confirmar a autoridade de seu ensino. A autoridade deles era sempre derivada de um mestre superior. Como a gente, como nós, quando eu vou pregar o Evangelho, a primeira autoridade que eu invoco é a da palavra de Deus. Se eu invocar uma autoridade inerente a mim, eu estou dizendo que aquilo que eu estou dizendo tem poder e autoridade por um poder determinante, decretativo da minha parte, que é como se eu fosse dono desta palavra. É como se eu tivesse autoridade para definir o que é verdade, o que é Evangelho. Essa autoridade eu não tenho. A minha autoridade, ela não é inerente à minha pessoa e nem inerente ao meu ministério. A minha autoridade, ela é derivativa, ela deriva do Senhor, do chamado de Deus. Ela deriva da autoridade de Cristo como Supremo Pastor, que limita a minha autoridade debaixo da dele, e é derivada das Escrituras. É tanto que a Igreja Presbiteriana ela é muito boa nesse sentido, quando ela bota assim, que os membros devem obedecer às autoridades constituídas na igreja até, olha, veja que há um limite, até onde elas se portam obedientes às Escrituras, até onde elas são obedientes às Escrituras. Então, nenhum membro da igreja deve submeter-se a uma instrução, a uma orientação, a uma ordem pastoral que não esteja respaldada pelas Escrituras. Nós somos, inclusive isso se estende a todas as esferas de autoridade, não só eclesiástica, mas a Bíblia diz que quando a autoridade humana civil choca com a autoridade de Deus, quando as autoridades civis, quando o magistrado civil exige de nós algo que contraria a palavra do Senhor, nós aí temos a autorização para a desobediência civil, para resistência às autoridades, para dizer não às autoridades naquilo que eles exigem de nós de desobediência ao Senhor e de pecado. O próprio Pedro diz assim: quem devemos obedecer mais, a Deus ou aos homens? Quando ele foi proibido de pregar o Evangelho em Jerusalém, ele diz: quem vocês acham que a gente deve obedecer? Jesus mandou a gente começar a pregar aqui. Por que eu vou parar de pregar aqui? Jesus mandou começar pregando em Jerusalém. O itinerário de Cristo para o Evangelho foi começar em Jerusalém. Aí chega as autoridades e diz assim: vocês estão proibidos, saiam daqui, vão pregar em outro canto. Aí Pedro disse: agora não, hoje não, nós vamos pregar aqui. Importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Vocês estão proibindo a nós algo que foi ordenado por Deus. Olha, aí não é nem fazer algo que Deus proíbe, aí é proibir algo que Deus ordena.
que mandou claramente fazer, que deu uma ordem claramente para fazer. Então Pedro mostra que até a desobediência civil tem a ver com a derivação de nossa autoridade, de nosso respaldo. Vem de Deus. Então, quando os escribas ensinavam, eles ensinavam reconhecendo uma submissão a autoridades de interpretação, a mestres da lei. E quando eles ouviram Jesus Cristo, veja que é interessante, quando no sermão nós já vimos isso aqui, quando Jesus foi analisar algumas interpretações da lei, nós já vimos isso aqui, né? Como foi que Jesus começou? Jesus começou dizendo assim: ouvistes o que foi dito pelos antigos. Uma referência a exatamente aquilo que os escribas faziam, que era invocar o sistema de interpretação rabínico, a tradição de interpretação em Israel, de invocar os grandes mestres, os grandes intérpretes a respeito daquilo. Como se construiu aquela interpretação da lei. Aí Jesus, o que é que Jesus disse? Eu, porém, vos digo. O que é que ele está fazendo aí? Invocando uma autoridade inerente para interpretar a lei. Uma autoridade própria, pessoal, derivada dele, baseada em quem ele é. E aí ele está mostrando que ele tem autoridade para interpretar, baseado na sua capacidade de interpretar, na sua autoridade e poder para interpretar. Eu, porém, vos digo, mostrando que ele é senhor da interpretação, que ele é um mestre de poder inerente, mostrando que ele é tanto o legislador daquela lei como Deus, e como profeta, como sacerdote, como rei, como Messias. Ele tem a autoridade inerente de interpretar, de dizer assim: esse é o verdadeiro sentido da lei, essa é a verdadeira interpretação, essa é a verdade pretendida por Deus ao revelar isso aqui. A lei ensina isto. Então ele disse: eu, porém, eu não posso dizer isso como pregador. Eu vou dizer a vocês o que é que vocês têm que seguir. Eu vou dizer a vocês o que é que a lei significa. Com minha autoridade, da minha cabeça, da minha própria ideia, com poder e uma autoridade minha. Jesus Cristo disse assim: eu vos digo. Ele está invocando uma autoridade inerente, porque ele é filho de Deus, ele é Deus, ele é o Logos, a revelação de Deus, ele é a própria verdade. Ele é o dono dessa palavra. Olha que invocação poderosa de Cristo a respeito dele. Então, quando eles ouviram Jesus dizer assim: eu, porém, vos digo, eu tenho autoridade para dizer o que isso realmente significa, quebrando toda aquela tradição. Lembra que eu falei aqui que a tradição rabínica, farisaica, estabelecia um sentido todo deturpado da interpretação da lei, colocava uma ênfase toda no aspecto externo da lei, ignorava o espírito real do mandamento, ignorava o aspecto abrangente do mandamento, ignorava a origem de todas as coisas que é o coração, ignorava o que acontecia no coração e como a lei tratava o coração. Quando Jesus mostra a questão, por exemplo, do adultério e do homicídio, dizendo que não é o pecado não é só o ato, mas os desejos, a motivação, a ideia implantada e cultivada no coração. Se tiver desejos pecaminosos contra uma mulher, em relação a uma mulher, Jesus diz: cometeu adultério. Se você cultivar ódio e ressentimento no seu coração, cometeu homicídio. Então, ele diz assim: é isso realmente que a lei. Ele está quebrando todo um sistema de interpretação que colocava ênfase nos atos, no externo, na aparência, dizendo assim: está todo errado esse sistema de interpretação, está equivocado o pensamento dos fariseus. O pensamento dominante de interpretação era um pensamento dominante de interpretação. Jesus disse: está todo errado, esse não é o sentido, eu vos digo o que é que isso realmente significa. Quando eles ouviram isso, eles disseram: esse homem está invocando quem? Ele não invocou, até quando ele falava dos profetas. Olha o que significa autoridade inerente. O que Jesus, os ensinamentos de Cristo
tem tanto poder, importância e autoridade como o dos profetas. Mas por que Cristo é singular e superior a eles? Não no que ele ensinou, mas no quem ele era, na autoridade com que ensinava. Porque o que Jesus ensinou é tanto autoridade quanto aquilo que os profetas ensinam. Tem o mesmo poder e importância. Nós estamos avaliando quem é Jesus quando fala, quando ensina. Então, ele é um mestre singular, único. Ele é uma autoridade inerente naquilo que fala, porque ele é o próprio dono desta palavra. Qual é a diferença de Jesus para os profetas e para os apóstolos? É que estes profetas e apóstolos invocavam a autoridade de Deus, quando eles diziam assim: o Senhor vos disse, ou o Senhor está dizendo, assim diz o Senhor. Ou seja, mostrando que a origem do poder, da autoridade, da mensagem é divina, extra-humana, fora deles, é de Deus para eles, vindo de Deus para eles. Mas quando Jesus dizia assim, eu vos digo, ele está dizendo, eu sou Deus, eu sou a fonte desta palavra, eu sou o dono dela. Eu sou da onde emana esta palavra, eu sou o dono dela. Eu sou a autoridade primária, eu sou a fonte de autoridade desta palavra. Então, os profetas falavam a palavra de Cristo, os apóstolos falavam a palavra de Cristo, Cristo falava a palavra dele mesmo. E quando o Espírito Santo veio dar a palavra final para os apóstolos, o que foi que Jesus Cristo disse? Quem lembra? Ele vos falará todas as coisas a meu, não é dele mesmo, mas falará de mim. As coisas a meu respeito, a minha palavra, vai dizer a minha palavra. Jesus dizendo que até a palavra que o Espírito Santo dá não é do Espírito Santo. Ele vai lembrar as minhas palavras. As minhas palavras. Com isso, Jesus Cristo está mostrando que sua autoridade é inerente a ele, porque ele é a própria palavra de Deus. Pedro disse que os profetas não falavam com autoridade inerente a eles, que nenhuma profecia foi dada pela vontade dos homens, né? Isso que Pedro fala, né? Nenhuma profecia é de particular elucidação, porque não foi dada pela vontade do homem, mas homens inspirados por Deus, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito de Cristo que neles estava. Mostrando que esta palavra, a palavra dos profetas, era a autoridade da palavra deles vinha do Espírito de Cristo, porque estava dando a palavra de Cristo para eles. Certo? Então, eles ficaram abismados quando Jesus dizia assim: eu vos digo, sem invocar qualquer autoridade humana para respaldar a sua interpretação, sem invocar corrente rabínica de interpretação. Quando invocava os escritores sagrados, os invocava para dizer que eles já haviam falado o que Cristo está dizendo, porque Cristo os ordenou dizer, preanunciando sua palavra, dizendo que Cristo já havia adiantado este assunto, já havia falado por meio deles, que eles falavam pela autoridade do próprio Cristo. Então, Cristo não os invoca para respaldar sua autoridade, mas Cristo os invoca para exemplificar que sua autoridade não se restringia ao seu ministério humano, terreno. Sua autoridade é inerente à sua posição de segunda pessoa da Trindade, de Filho de Deus, de Logos eterno, divino, de aquele que é a palavra eterna de Deus. João não disse que Jesus passa a ser o Logos quando encarna. João diz assim: o Logos encarnou. Ele já o é em sua condição natural de Filho de Deus, de segunda pessoa da Trindade. Então Jesus invoca a si mesmo como autoridade. Eu ordeno, eu digo a vocês, eu dou testemunho, eu digo que eu afirmo que é verdade. A autoridade inerente à sua pessoa. Nenhum homem, nenhum pregador, nem os escritores sagrados tinham autoridade de invocar uma autoridade inerente. Sempre invocava uma autoridade derivada de Deus. Jesus diz: eu digo.
eu vos digo. É interessante que quando Paulo faz algo semelhante, que ele diz assim, digo eu e não o Senhor, que não invocação de autoridade inerente, mas de estar abordando assunto que Cristo não abordou, o sentido é esse, não de uma autoridade inerente a ele, à semelhança de Cristo, mas dizendo que naquele assunto ele trata e Cristo não tratou especificamente no seu ministério humano, mas o respaldo e autoridade para isso, Paulo vai dizer, e acredito eu e creio eu que também tenho o Espírito de Deus. Então ele vai dizer assim, qual é a minha autoridade para trazer um assunto novo em relação àquilo que Cristo falou, para trazer uma informação nova em relação àquilo que Cristo, que ele está falando sobre o casamento, né? Aí ele está dizendo assim, Jesus não abordou sobre virgens, sobre o casamento de jovens. Jesus já falou do casamento em si, da dissolução do casamento, do divórcio, Jesus tratou sobre isso, mas Jesus não tratou sobre os solteiros, não tratou sobre as virgens. Aí é tanto que Paulo diz assim, quanto às virgens, digo eu e não o Senhor. Aí ele está falando não que ele tem autoridade inerente para desenvolver por sua própria parte e autoridade uma doutrina e um conceito, mas dizendo que vai agora abordar algo que Cristo não abordou, mas debaixo da autoridade e da inspiração do Espírito de Cristo. Ele diz, porque também acredito eu que tenho o Espírito de Cristo. Mostrando que a autoridade da palavra, ela é única e exclusivamente de Cristo. Por isso que ele poderia invocar uma autoridade inerente. Eu digo. Jesus é quem tem a palavra final e a autoridade sobre aquilo que ele diz, e é inerente à sua pessoa. E a conclusão do texto mostra que, além de reconhecerem que ele era um mestre singular, de autoridade inerente, o seu conteúdo era algo muito particular, porque Jesus Cristo era um mensageiro de mensagem original. Jesus falava de uma maneira que o seu conteúdo era um conteúdo original. Ele não ficava citando cópias ou falas de outros, mas Jesus trazia um conteúdo muito próprio e novidades. Uma mensagem totalmente original, própria dele, mostrando como ele de fato é a palavra de Deus. E não só isso, a originalidade de Cristo naquilo que ele dizia, que ele falava, sem invocar autoridades humanas ou fontes humanas. Há uma originalidade naquilo que ele diz. Ele não só tem a autoridade, como ele tem o poder de estabelecer a doutrina, o ensino, o conteúdo. O conteúdo. Isso mostra, na realidade, que Jesus Cristo não é só um mensageiro. Quando os profetas diziam assim diz o Senhor, primeiro eles estavam invocando a fonte de sua autoridade, mas também eles estavam confirmando que o conteúdo do que iriam dizer, vinha de Deus. Não só a autoridade para falar como sendo verdade de Deus, mas eles estavam dizendo, o que eu vou dizer agora não são palavras, conceitos e ideias minhas, são revelações divinas, são ensinamentos que vêm de Deus, usando a linguagem humana, usando a mente humana, mas a doutrina, o ensino, os princípios, a verdade, o conteúdo vinha de Deus. Quando Jesus dizia, eu vos digo, ele não só invoca uma autoridade inerente, como uma originalidade em sua mensagem. Sou eu que estou dizendo, porque eu estabeleço esta verdade, este ensino, este conceito, este ensino. Essa palavra, sou eu, essas ideias são minhas. São divinas, são minhas. Então há uma originalidade. Jesus não está citando fontes humanas, como Paulo disse assim, eu não aprendi de homem nenhum, aprendi do próprio Cristo. Fazendo uma defesa de seu apostolado, que uma das qualidades, um dos distintivos dos apóstolos
né? Porque eram 3 mais importantes distintivos do apóstolo. Primeiro, o apóstolo era alguém chamado pessoalmente por Cristo, né? Lá no texto de Atos 6, isso é, não sei se é 6, ou é 3 ou é 4, não lembro bem, é quando a escolha de Matias, né? Sei se é 6. Aí o que ocorre lá? Diz que para escolher um substituto de Judas, é necessário observar 3 elementos importantes que mostram a singularidade dos apóstolos como uma categoria especial, exclusiva e temporária. Primeiro, ter sido chamado pelo próprio Cristo, ter sido convocado, chamado pessoalmente por Jesus. E é por isso que quando Paulo vai fazer uma defesa de seu apostolado, ele vai dizer assim, que Cristo, ele vai dar a lista de todas as pessoas para quem Cristo apareceu, né? Dizendo que ele apareceu primeiro para Maria Madalena, aí vai dizendo para quantas pessoas Jesus apareceu durante os 40 dias que permaneceu na terra. Aí ele vai dizer, e por fim, apareceu a mim no caminho de Damasco, como um nascido fora da época. O que é que ele está dizendo com isso? Que Jesus apareceu para chamá-lo pessoalmente. Isso mostra que Jesus desceu do céu, Jesus veio em carne, não foi uma mera visão, não foi uma visão celestial que Paulo teve, não foi uma mera visão de Cristo, foi uma visitação real de Cristo. Essa é a defesa de Paulo, de que Jesus Cristo veio pessoalmente falar com ele, chamá-lo como o último apóstolo. Ele vai dizer assim, por isso que ele diz que ele é um nascido fora da época. Por quê? Porque Jesus havia chamado os 12, já havia ascendido ao céu, ressuscitado e ascendido aos céus, e agora volta para chamar pessoalmente Paulo como um apóstolo. Como um apóstolo. Então, ser chamado pessoalmente por Cristo, ter visto Cristo ressurreto, ser testemunha ocular de sua ressurreição, ou tê-lo visto ressurreto, né? Os apóstolos disseram isso, que o escolhido deveria ser alguém que Cristo chamou, que viu Cristo ressuscitado. Então Paulo viu, diz que Cristo foi e se mostrou para ele, mostrou-se a ele como Cristo ressuscitado. E o terceiro, ter sido ensinado pessoalmente por Jesus, ter participado da escola apostólica, ter sido ensinado pessoalmente por Jesus. Inclusive, os 2 que escolheram para disputar a vaga de Judas, todos os 2 dizem assim, tem que estar entre aqueles que caminharam conosco. Provavelmente eles fazem parte dos 70, é muito provável que eles façam parte dos 70, assim como os diáconos, os primeiros diáconos, os evangelistas, todos eles provavelmente fazem parte do grupo dos 70. Por quê? Porque aquele grupo dos 70, eles receberam uma autoridade como semelhante aos apóstolos, eles são auxiliares dos apóstolos. É como se Cristo tivesse dado um poder para eles, para cooperar com os apóstolos debaixo da autoridade apostólica. Porque, por exemplo, alguns evangelistas tinham alguns poderes apostólicos, tinham algumas credenciais apostólicas, como por exemplo, poderiam curar enfermos, expulsar demônios, como é o caso de Filipe, por exemplo, que curava enfermos, né? Você tem exemplo de que estes que tinham dons especiais e que cooperavam com os apóstolos faziam parte desse grupo. Então, o que é que Paulo está dizendo com isso? Aí Paulo disse, o que eu aprendi, eu não aprendi nem dos apóstolos e nem de igreja cristã, eu aprendi do próprio Cristo. Quando Paulo foi chamado, passou um tempo no Egito, tu indica que aquele período transitório entre a restauração de Paulo e o início oficialmente de seu ministério, né, quando ele vai para Antioquia, porque o ministério oficialmente de Paulo começa quando ele vai para Antioquia. Ele já está pregando aí, tá, mas como missionário ele vai para Antioquia e lá em Antioquia ajudando
Barnabé, né? Ajudando Barnabé a pastorear a igreja de Antioquia, Paulo é enviado pela primeira vez como missionário oficialmente entre os gentios. Então, ali seu ministério oficialmente começa. Então, tudo indica que há uma preparação, e nessa preparação há um ensino pessoal, é isso que Paulo está reivindicando. Há um ensinamento, há uma doutrinação especial de Cristo ao próprio Paulo. Por isso que ele vai dizer, não sei se é aos Gálatas ou aos Colossenses, que o que ele ensina sobre o Evangelho não foi aprendido para mostrar que a sua autoridade apostólica é semelhante ao dos demais apóstolos, que aprenderam direto de Cristo, receberam o poder da autoridade do próprio Cristo, receberam o conteúdo do próprio Cristo. Por quê? Porque Jesus não é um mero mensageiro da palavra de Deus, ele é a própria mensagem. O Evangelho é sobre Jesus, a Bíblia é sobre Jesus. São as palavras de Cristo para ensinar sobre sua pessoa e obra. Qual é a mensagem principal das Escrituras? Qual é o conteúdo principal das Escrituras? Qual é o cerne da mensagem bíblica? Jesus Cristo. Então, seu ensinamento original, sua maneira de pregar, mostrava que ele era a própria mensagem, a mensagem vinha dele mesmo. Ele não invocava uma fonte ou outra de mensagem, mas era ele mesmo, porque a Escritura é sobre ele. E ele disse isso para os fariseus quando ele disse assim: vocês consultam as Escrituras, procurando achar nelas a vida eterna. Vocês leem as Escrituras procurando encontrar nelas a vida eterna, e elas testemunham de mim, falam de mim. Então, o que Jesus quis mostrar no Sermão do Monte é que não só o Sermão do Monte, mas toda a Escritura, toda a revelação de Deus tem como mensagem principal, como conteúdo, Cristo, porque Ele é a mensagem original de Deus. Ele é a mensagem de Deus para nós. Ele é o conteúdo de Deus para nós. Então, quando Jesus fala com essa autoridade, com essa originalidade de conteúdo, aquelas pessoas ficam abismadas, maravilhadas, impactadas com a palavra de Cristo, dizendo: nunca vimos tal autoridade, nunca vimos tal originalidade de mensagem, de conteúdo. Ficaram impactados, ficaram maravilhados com a palavra de Cristo. Mas o que a gente percebe com isso? O texto não diz que eles foram além disso. O texto não diz que eles foram além de ficarem chocados, impactados e maravilhados. O que isso significa? Que a palavra de Deus, a palavra de Cristo, que não é só o Sermão do Monte, toda a Escritura é a palavra de Cristo, é a mensagem de Cristo, é a verdade de Cristo, é Cristo falando para nós. A Escritura é Cristo exercendo a sua autoridade de nos ensinar, falando a respeito dele mesmo. Cristo, através da palavra, exerce seu papel de profeta, ensinando, falando aos nossos corações. Quando lemos e ouvimos a palavra de Deus, estamos sendo ensinados por Cristo. Estamos nos debruçando e sentando diante do Mestre, que invoca a sua própria autoridade para dizer o que é verdade, para ensinar, e fala a respeito dele mesmo. Se eu falar de mim, eu estarei sendo arrogante e soberbo, mas Cristo falando dele está sendo original, porque a palavra de Deus é sobre ele. Não é arrogância e pretensão, é um reconhecimento de quem ele de fato é. Ele é a mensagem de Deus, ele é a verdade de Deus, é o Logos de Deus. Então, quando a gente lê ou ouve a pregação da palavra de Deus, estamos sendo ensinados, ouvindo o Mestre, invocando a sua autoridade para dizer o que é verdade para nós, e dizendo que essa verdade é Ele mesmo. Agora, quando a gente entende isso, é difícil não ficar maravilhado com a Bíblia, com a Escritura. É difícil não ser impactado com as palavras de Deus. Por mais incrédulo que o homem seja, a palavra, o Evangelho, ele impacta, ele desnuda a alma, ele sacode e abala as estruturas do homem, porque é Cristo a autoridade
e a verdade de Deus falando às suas criaturas, falando aos homens, e isso de fato impacta, choca, provoca um espanto e nos deixa maravilhados. Mas, meus irmãos, se fosse só isso que a Escritura produzia em nós, não é suficiente. Não é espiritualmente produtiva. Nós não temos nenhuma instrução se alguém daquela multidão passou disso. Mas se não passar disso, esta consequência, esse resultado não é suficiente para nos salvar. É óbvio que o cristão, o crente, o eleito, fica impactado e maravilhado com a palavra de Deus. Mas se ela só lhe deixar espantado, isso não é suficiente. Olha o que Jesus disse no versículo 24 ao 27. Foi o que ele disse: que para as suas palavras terem efeito produtivo espiritualmente, é preciso que esta palavra produza fé e obediência. Se ela só nos espantar, se ela só nos causar admiração, que como crentes, é triste um crente não continuar a ser despertado e admirar a palavra de Deus. Mas se isso for tudo que a Bíblia produz em você, se o sermão, às vezes a gente ouve um sermão e fica maravilhado com as verdades de Cristo, a gente ouve uma pregação e fica assim, abismado com a sabedoria da palavra de Deus, com a profundidade das verdades bíblicas, mas se for só isso que a palavra de Deus produzir, se ela só produzir espanto, se ela só produzir admiração e não produzir fé e obediência, isso não é espiritualmente produtivo para nós. O seu resultado não é abençoador, e sim amaldiçoador. Porque espantado e impactado com a palavra de Deus, se esse espanto e impacto não gerar fé e obediência, se ela não produzir tremor e temor, se ela não produzir espanto e reverência e adoração, isso aumentará nosso juízo e condenação diante de Deus. Aquela multidão admirada depois pediu a morte de Jesus Cristo. Depois disse: crucifica-o. Depois o desprezou totalmente. Demonstrou-se extremamente incrédula. Ficar impactado com a mensagem, passar dias pensando, ficar chocado com a verdade do Evangelho, ficar maravilhado com a doutrina que nós estamos estudando aqui, com a profundidade da doutrina, é bom, mas não é tudo. Se for tudo, Jesus disse: somos construtores nécios, somos insensatos e nécios. Se a palavra só produz admiração e não produz fé, obediência e reverência para com o Senhor, este Cristo, que é mestre de uma autoridade de poder inerentes, que ensina a verdade absoluta de Deus para nós, se Ele não nos atrai em fé e obediência, sua palavra está sendo mal ouvida e implicada por nós. Então, meus irmãos, essa reação da multidão, ela não pode ser tudo na nossa vida. Não pode ser toda a reação que a Escritura produz. Mas ela é uma parte significativa. Se a gente não tem mais capacidade de admirar a palavra de Deus, de ser espantado pela palavra de Deus, também alguma coisa está errada. Mas não fique só no espanto, não fique só na admiração. É necessário que a palavra de Cristo produza fé e obediência. Aí ela estará sendo espiritualmente produtiva na nossa vida. Aí sim Cristo estará exercendo sua autoridade, seu ministério de mestre, de profeta, sua autoridade e sua mensagem exclusiva e única para nos transformar, para nos salvar, para construir e edificar a nossa vida espiritualmente nele. Então,
se a palavra de Deus está só produzindo admiração no seu coração. Nós presbiterianos somos privilegiados em ouvir fielmente a pregação da palavra de Deus, que todo domingo, todo dia que a palavra é pregada, ela causa o espanto e admiração como verdade de Deus. Mas se for só isso, você está fazendo mau uso do privilégio que você tem de ouvir uma pregação fiel. Ore para que o Espírito Santo de Deus converta seu coração pela palavra de Cristo e o torne obediente. A conclusão do Sermão do Monte é para mostrar exatamente isso, que a palavra de Cristo não pode produzir só o que produziu no coração da multidão, tem que produzir o que Cristo disse anteriormente: fé e obediência. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.